Dave Smith deixou Adam Sosnick, co-apresentador do podcast PBD, totalmente envergonhado no Piers Morgan Uncensored. Confira um trecho. Te dá um baile nisso, cara. Olha o placar. A guerra mais impopular da história americana desde o início. Olha o placar, 13 americanos mortos, milhões de pessoas inocentes sendo deslocadas. Você tem o luxo de ficar sentado no seu estúdio, com seu moletom de capuz, como se tivesse 17 anos. Eu tenho uma esposa e filhos que dependem de você. Adam, sua mãe está bem. Eu também tenho uma sua mãe, tudo bem. Eu também tenho uma sua mãe. Sua mãe está bem. Também tenho alguém importante. Certo. Então isso é basicamente um vídeo de divulgação promovendo o debate. Tenho certeza de que a maioria de vocês já viu quase tudo isso. Mas se você não conhece, no Piers Morgan, sem censura, as pessoas com opiniões opostas só gritam umas com as outras. É como um reality show de comédia política. Faz sentido porque é tão popular. Já trabalhei na TV e sei fazer um bom espetáculo para ela. Adam Sosnick é um dos, acredito que 3 apresentadores do podcast, Patrick, Bett, David e PBD, sendo um deles o próprio PBD, o golpista de marketing multinível Donald Trump. Ele é quem entrevistou Alex Jones no famoso clipe That's Down Vampire Middle Retard. Era Patrick, Bett, David para Newham. Ao gravarem o podcast PBD, ao apresentador principal e Vincent O'Shaughnessy, conhecido como Vini de rosto vermelho, que tem um perfil clássico anti-guerra dos Estados Unidos, ele tem seguido a direção que o vento está soprando no clima conservador, sabe? Então ele se opõe abertamente a muitas decisões do Trump, especialmente quando se trata de política externa, iniciar guerras no exterior, fazer o que Israel quer, todas essas coisas. E aí tem o Adam Sosnick, esse cara do programa que é um leal ao MAGA Trump, e ele inventa várias desculpas. Por quê? Entrar nesses conflitos em nome de Israel, começar guerras com nações estrangeiras, se intrometer, usar dinheiro dos impostos para gastos com defesa e depois iniciar conflitos no exterior, isso só, você sabe, tráfico de armas, contratos de defesa, classe Epstein. Ele meio que encontra argumentos muito, eu diria, fracos para defender essas decisões. Então isso foi um pouco do que foi postado sobre as interações deles com um. Vamos assistir essa parte. Então isso é um corte do Piers Morgan sem censura. Ele mostrou um trecho de Ben Shapiro criticando Dave Smith no programa dele, e então Dave e Adam Sosnick reagem. Não importa quantas vezes você vá ao programa do Joe Rogan ou use seu título de comediante. Quem tem o recorde do Guinness de menos piadas contadas ou quantas vezes? Também não é exatamente uma afirmação boa ou muito impactante. Ben, um comediante que está no Guinness Book de Recordes Mundiais, defendendo seu título e Blue Metal. Lidera o ranking como o comediante menos engraçado de todos os tempos em risadas por minuto. Você usa analogias infantis que só mostram uma ignorância intencional sobre a guerra. Desculpe, mas você odeia o país. Ao afirmar que a América é a maior organização terrorista, você só está falando. Sei que Dave Smith está animado por ter o nome citado e está no porão, gritando para a TV. Debata comigo, cara. Eu respondo. Não discuto com trolls que dizem que a América é o maior estado terrorista do mundo, porque isso é idiota. Então, Dave, como você sabe, isso gerou muito debate e discussão sobre o assunto. Só esclareça o que você quis dizer. Você se arrepende de ter colocado dessa forma? Dá um pouco mais de detalhes pra gente. Não me arrependo de ter colocado assim e serei muito claro sobre o que digo. Vou destacar que é significativo para Ben Shapiro, já que você o mencionou. Para responder a ele primeiro, ele diz: eu simplesmente não vou debater com esse cara porque isso é totalmente inaceitável. Ben Shapiro ficou famoso debatendo maoístas comunistas de 19 anos que estavam confusos sobre seu gênero. Então, Pierce, basicamente temos que acreditar que sou menos sério que as crianças com quem Ben Shapiro construiu sua carreira debatendo. Adorei sua resposta para ele, destacando os quadros bobos que faz. É um ótimo ponto que, assim como um estudante da Emerson College, não está abaixo de Ben Shapiro. Ele está disposto a debater com eles, sabe? Alguma pessoa estudando gênero, sabe? Alguém fazendo graduação em estudos de gênero na NYU. Eles não estão abaixo do Ben, sabe? Ele está disposto a debater com eles. Eles são adversários dignos.
Mas o Dave, que é, sabe, muito conhecido e está dentro do Zeitgeist e é popular, tem opiniões bem conhecidas que se opõem às do Ben Shapiro. Ele está abaixo. É tudo manipulação, é tudo manipulação. E dizendo tipo, você simplesmente odeia a América? É como se, sabe, você não pudesse criticar as decisões de política externa de um governo, tipo, você odeia a América? Quando você está criticando o Joe Biden, isso é ódio ao seu país no programa dele? Quero dizer, pessoalmente, eu realmente fico longe dessas coisas. E sabe, pro Adam, dizer que é clickbait ou que só quero aparecer na frente da câmera é estranho, já que todos estamos igualmente na frente dela agora. Acusar outra pessoa parece incoerente. Eu realmente acredito nas coisas que estou dizendo agora. Para o ponto do Adam, Dave, não fuja. Não fuja do seu comentário. Olha... Tô tentando chamar bastante atenção pra isso. Bom, vamos encerrar. Não, vou fazer os pontos que quero fazer. Você chamou os Estados Unidos. É tão engraçado alguém nesse programa acusar outra pessoa, tipo dizendo, ah, você só quer atenção. O que Adam Sosnick fazia antes de aparecer no Piers Morgan? Provavelmente trabalhava para alguma empresa de marketing multinível fraudulenta, talvez até como golpista de criptomoedas, e agora está debatendo guerra no Oriente Médio no programa. Então é assim, vamos parar de fingir que ninguém aqui quer mais atenção. Você só está atrasando. você chamou as Forças Armadas dos Estados Unidos de maior organização terrorista do mundo. Adam, defensores, só me deixem responder. Sem problema, vou voltar à ordem. Eu ia responder ao ponto do Adam. Quando Adam diz, sou um libertário radical, e eu digo que isso é o verdadeiro americanismo. Quero dizer, veja, meu fundador favorito é Thomas Paine, embora nem todos o considerem um dos fundadores. E talvez eu goste tanto dele porque ele nunca ocupou um cargo no governo e não possuía escravos, o que eu achei muito legal. Benjamin Franklin afirmou que ele foi o maior consequencialista e principal responsável pela existência dos Estados Unidos da América. Seu famoso panfleto se chamava Senso Comum. E eu acho que na primeira ou segunda linha dele, ele diz que o governo é, na melhor das hipóteses, um mal necessário. Então, na melhor das hipóteses, ele está dizendo que isso claramente está no espectro do anarquismo ao Estado mínimo, que era o verdadeiro americanismo quando começou. Agora, para eu dizer o que eu quero dizer, e já falei isso 1 milhão de vezes no seu programa, Pierce. Eu disse, quando dizem que o Irã é o maior patrocinador estatal do terrorismo, só peço uma definição objetiva do que é terrorismo. E então, vamos aplicar esse padrão universalmente. E se você vai sentar aqui e dizer, olha, a América deu bilhões, dezenas de bilhões de dólares para as FDI nos últimos anos. Também fornecemos muitas armas e dinheiro aqui. Quem foi seu primeiro convidado no programa? Lá, o chefe do Estado Profundo de Obama estava usando decapitadores do Al-Qaeda, seguidores de Bin Laden, em solo na Líbia e na Síria. Sim, Adam, também considero terrorismo quando políticos mentem para justificar guerras que matam milhões de inocentes, muitas vezes tendo-os como alvo. Essa é a resposta, Adam. Se quiser continuar, pode me mandar olhar o placar. Vou te dar um baile, irmão. Olha o placar. A guerra mais impopular da história americana desde o início. Olha o placar. 13 americanos mortos e mais de 150 outros feridos, milhares de inocentes, incluindo pequenas estudantes no Irã, mortos, israelenses inocentes mortos. Centenas de inocentes mortos no Líbano e milhões deslocados, tudo a um custo de dezenas de bilhões de dólares, destruindo a coalizão de Trump. Confira o placar, Adam, como está para você? Tudo bem, Dave. Acho que, se é só isso que você sente, então ele fala mais um pouco. Basicamente, Dave Smith só reforça os pontos que você já fez, mas desenvolve um pouco mais. Olha, Pierce, se você ver as pesquisas, elas mostram que esta é a guerra mais impopular da história americana antes mesmo de começar. E a CNN vai te mostrar esses números da Coreia do Norte. Na verdade, acho que foi melhor do que Kim Jong-un conseguiu na última eleição dele, 100% do MAGA. Mas o que isso realmente significa? Quero dizer, a verdade é que, Pierce, você meio que acertou em cheio aqui na sua introdução, certo? Mesmo quando Joe Biden estava claramente senil e foi forçado a sair da campanha de reeleição, a maioria dos apoiadores de Biden ainda o apoiava, sabe? E ainda ia ter, sei lá, uns 40 e poucos % do eleitorado que teria votado no Joe Biden agora. Mas isso não bastou, por isso o forçaram a sair. Você precisa de uma coalizão para se manter. Isso depende de como define o MAGA, se quiser. Joe Rogan, Tel Vaughan, Andrew Schultz, todos esses caras, eles não são MAGA. Tudo bem, mas eram relevantes a ponto de Donald Trump participar de todos os programas deles na campanha.
E a questão é que a coalizão que elegeu Donald Trump em 24, que fez com que ele, pela primeira vez, ganhasse o voto popular, essa coalizão foi destruída. E por fim, Pierce, já falei isso no meu programa. Agora existem basicamente dois campos, por exemplo, Megyn Kelly, Tucker Carlson e Candace Owens. Talvez pessoas como eu digam que a coalizão foi destruída, já outros, como Bacha e Ben Shapiro, dizem que não, que a coalizão está bem. O que aprendemos é que Tucker Carlson não importa. Dê alguns meses, Pierce. Te prometo, todos aqui vão dizer que a coalizão foi destruída e culpar o Tucker. Isso vai afundar a presidência de Donald Trump. Já passou da hora dos democratas ganharem a Câmara e o Senado. Serão 2 anos de impeachment, intimações e investigações. Não acredito que alguém deste governo vença a eleição de 28 assim. Concordo. Eu também fico pensando, sabe? Eu fico pensando, tipo, será que Trump se preocupa com a possibilidade de ser investigado? Tipo, porque eu realmente acho que ele, obviamente, o cara é um narcisista. Ele é muito autocomplacente, obcecado, essas coisas. Ele é focado em coisas como legado. Ele é um vencedor. Ele gosta de ganhar. Donald Trump gosta de ganhar. Gosta de destruir seus inimigos. Gosta de se vingar. Mas eu acho que uma grande parte do motivo pelo qual ele queria ganhar a última eleição era porque ele queria evitar ir para a pressão Xi. Sabe, ele teve todas aquelas acusações federais feitas contra ele, independentemente do que você pensa sobre isso, certo? Fico pensando se ele ou alguém do grupo dele está preocupado com a possibilidade de tentarem colocá-lo na cadeia. Depois que eles vencerem as eleições de meio de mandato em 26, ou depois que os democratas vencerem geral em 2028. Tipo, isso é uma preocupação, sabe? Isso é uma preocupação? Porque eu concordo, quero dizer, eu acho que os democratas vão acabar completamente com os republicanos. Mas, sabe, eu sempre achei que Trump vai dar um jeito de meio que fugir desse país. Não literalmente pular de paraquedas. Mas eu acho que ele vai tentar ir para um objetivo. Tipo, realmente acho que é por isso que ele pegou aquele jatinho, os 400 milhões do, sabe, o emir do Catar, ou seja lá quem deu para ele. Acho que Trump vai tentar se mudar para a Arábia Saudita, Catar ou outro estado do Golfo Rico e viver como um rei em um palácio de ouro, como sempre quis. E basicamente evitar uma acusação e ser arrastado pelo sistema judicial em seu último ano nos Estados Unidos, simplesmente vivendo no exterior. Eu acho que é isso mesmo, sabe? O plano dele é simplesmente terminar tudo o que ele disse que faria para seus amigos poderosos e seus doadores. E quem quer que tenha algo contra ele, então ele vai dar no pé daqui. Viver como um oligarca, super rico e possivelmente levar um estilo de vida ainda mais luxuoso do que ele já levou. E é por isso que provavelmente ele não. Dave Smith está certo ao dizer que ninguém nisso e espero que Gavin Newsom não vença. Mas se eu tivesse que apostar na Kalshi ou nesses mercados de apostas ridículos sobre quem vai ganhar, nunca apostaria no J.D. Vance ou Mark O'Reilly. Eles não vão ganhar. Não, as pessoas odeiam essa administração e eles têm uma fração do carisma que Donald Trump tem. E eu fico realmente surpreso com pessoas assim. Adam Sosnick. Tipo, acho que eles são esses caras que meio que ganharam a vida nesse universo meio picareta e vago de conteúdo de grind set e conselhos de negócios e, sabe, conservadorismo MAGA e podcasting. Tipo, existe uma ligação entre Patrick Bet-Davis, Andrew Tate e os Nelk Boys. Tipo, todos eles meio que caem na mesma bolha disso. Tipo, meio vago, por falta de termo melhor, mesmo achando que está muito batido e usado agora. Conteúdo da manosfera online. E esse Adam Sosnick nem é um dos grandes nomes, é mais um ajudante. Só fico pensando qual o futuro e a vida útil para alguém assim. Tipo, você é um ajudante de podcast maga leal ao Trump e vai lá no Piers Morgan só para passar vergonha no pior momento possível. Provavelmente é por isso que eles colocam Adam Sosnick no programa em vez de alguém com mais destaque, como Ben Shapiro. Porque esse é o pior momento para fazer um face-to-face, mesmo que seja pelo Zoom. Debata com alguém que é contra essa guerra no Irã, porque a guerra no Irã não é apenas quase objetivamente ridícula, ela também é extremamente impopular. Então eles provavelmente tiveram que arrastar o assistente do Patrick Bet-David, Adam Sosnick,
e forçar ele a levar uma surra no Piers Morgan. Eu olho para isso, esse é o irmão gêmeo do cara. Quero dizer, isso é legal, sabe? Esse é um veterano da Segunda Guerra Mundial. Isso é, quero dizer, bandeira americana, músculo, bandeira americana, músculo. Quero dizer, tipo, sabe, eu debati com o comediante menos engraçado e menos patriótico da América. R.I.P. Chuck Norris, mãos em oração, kimono de karatê, bandeira americana. E é um valor antigo. Quero dizer, o nome é tão oportunista também, Valuetainment. Isso é uma Loomer sem filtro? Você consegue imaginar alguém com quem você gostaria de entrar na disputa, além do Les ou da Loomer? Mais alguém? Simplesmente desprezado unanimemente por qualquer um que preste atenção à política. Mas quero dizer, esse tipo de cara, esses meio machões, alfa, masculinos, maga, bandeira americana. Vamos lá. Estrelas, listras, bebê, Chuck Norris pode arrasar. Quero dizer, nada vai envelhecer tão mal quanto leite. Mais do que esse tipo de persona ou esse tipo de conteúdo, é tudo tipo aquelas coisas da TPU-ZA. Quero dizer, tudo parece coisa de tiozão, só parece coisa de velho. E talvez pessoas como Adam Sosnick tenham algum nível de autopercepção, onde eles percebem que não são indivíduos excepcionalmente talentosos e que a carreira deles tem vida curta e que eles podem muito bem fazer o máximo de aparições públicas agora, mesmo que as opiniões que defendem sejam extremamente impopulares, até mesmo entre conservadores. Eles podem sugar todo o dinheiro agora e depois sair, entrando em uma firma de capital de risco ou voltando ao que faziam antes de falar. Mas as pessoas que, na minha opinião, terão longevidade na esfera dos comentários políticos, como Tucker Carlson e Dave Smith, eles não vão ficar sentados tentando encontrar uma maneira de justificar o Trump começar uma guerra com o Irã em nome de Israel depois de fazer campanha com o slogan "Não". Esses caras são bons no que fazem e querem carreiras duradouras fazendo o que fazem. E eles não vão, tipo, é quase suicídio profissional fazer o que essas pessoas estão fazendo. Agora, Ben Shapiro já ganhou tanto dinheiro com o Daily Wire e ele já está por aí há um tempo. Então, realmente, se esse for o fim da carreira dele, o que provavelmente é, afundando em relevância, popularidade e influência. Acho que a carreira do Ben Shapiro deve acabar nos próximos anos pelo que ele tem feito, mas isso não importa. Afinal, ele já ganhou 200 milhões de dólares e no fim das contas, provavelmente acima de tudo, ele é apenas um sionista sedento por sangue. Tipo, Ben Shapiro pode ser um sionista Antes de ser um homem de negócios. Ele pode ser sionista antes de ser conservador ou comentarista político. Tipo, o objetivo principal dele na vida pode muito bem ser a realização do projeto de um grande. Isso é bem provável. Então eu acho que é por isso que um cara como esse não se importa com o quão claramente impopulares são as opiniões dele. Com o cara, quero dizer, esse Adam Sosnick. Quero dizer, assim como ser co-apresentador de um podcast de golpistas de marketing multinível e depois ir no Piers Morgan para levar uma surra. É complicado.